Arcebispo Metropolitano Dom Valmor Oliveira de Azevedo recebe homenagem na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Atividades da Arquidiocese de BH chamam a atenção para o Dia Mundial dos Pobres. E ainda, vagas temporárias prometem aquecer a economia no fim do ano aqui na capital. Hoje é segunda-feira, dia 18 de novembro, e o Horizonte Notícia já está no ar. Olá! Na última semana, o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, recebeu uma homenagem da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A solenidade valorizou os 15 anos de dedicação do arcebispo à Arquidiocese da capital e a sua eleição para a presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O repórter Leonardo Apolinário acompanhou esse momento e conta mais detalhes pra gente. Enviado para curar as feridas no coração, este é o lema episcopal escolhido há 21 anos por Dom Valmor, onde 15 deles são dedicados à Arquidiocese de Belo Horizonte. Além de primeiro servidor da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Valmor concilia essa missão a mais uma, a de presidente da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Essas missões lhe rendeu uma homenagem aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O deputado Dalmo Ribeiro, que estava representando o presidente da Assembleia na homenagem, falou da importância do arcebispo e presidente da CNBB para a igreja no Brasil. Para o parlamentar, a homenagem é mais do que justa. Temos do Dom Valmor profundo respeito. Hoje, 15 anos de Arquidiocese de Belo Horizonte, ele já se demonstrou aí como um sacerdote, acima de tudo exemplar, sementeiro da paz e da caridade. Esses são os princípios que norteiam a vida de Dom Valmor. Seu compromisso agora não é somente com a Arquidiocese, é com o Brasil todo. Então o Brasil todo está com certeza acompanhando a vida, os passos e ouvindo as palavras dele. Homenageado da noite, Dom Valmor destacou os desafios da igreja na atualidade. O caminho a ser percorrido está sempre no mesmo horizonte, que é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo e, com a luz da sua palavra, iluminar os caminhos da sociedade, os caminhos das pessoas, o caminho do mundo. Esse é sempre o caminho e é por isso que a igreja existe e nós nela somos servidores. Considero um fortalecimento do grande compromisso de fazermos da igreja sempre mais servidora e de suas instituições capazes de ajudar a sociedade a ser melhor enquanto cumprimos a nossa tarefa, que é anunciar o reino de Deus. E neste domingo foi celebrado o terceiro Dia Mundial dos Pobres, data convocada pelo Papa Francisco com o objetivo de evidenciar e fomentar a cultura da solidariedade em prol das pessoas em situação de exclusão social. Na região metropolitana, uma série de atividades foram realizadas a fim de chamar a atenção para essa causa. Uma delas em uma comunidade indígena em Contagem. A inocência das crianças permite que elas vivam intensamente, mesmo diante das adversidades. A ocupação Guarani Kaiowá teve um dia especial para elas. É um sonho, porque eu não tive isso na minha infância, né? E ver essas crianças realizando o sonho delas de brincar, ter algo mais importante na vida dela. Para mim, eu como mãe, para mim é um sonho realizado. Os pequenos puderam pintar o rosto, cortar o cabelo, se divertir. Brincadeiras foi o que não faltou para elas. A ação foi realizada no Dia Mundial dos Pobres, instituído por Papa Francisco. O pobre não é só um resíduo da injustiça social. O pobre é o filho de Deus feito pobre, que hoje nós encontramos nesses pequenininhos, nas mães deles. Talvez não vamos resolver o problema, mas essa pequena etapa faz parte de um pensamento maior. Denise é pediatra e dedicou tempo para atender pessoas que muitas vezes são ignoradas pelo poder público. Viver em áreas de vulnerabilidade social expõe a saúde. A nutrição das crianças nem sempre é adequada, o crescimento com isso também não é adequado, né? E com isso também leva o desenvolvimento neuropsicomotor. Então a gente vê alguns atrasos, eu acredito que seja pela causa da questão nutricional. Nayara trouxe as 3 filhas para a consulta. Achei muito bom porque está precisando de uma pediatra aqui.
E qual que foi o diagnóstico? As crianças estão bem? Essa aqui mais ou menos, mas está bem, graças a Deus. Cerca de 50 jovens das paróquias Vilarédia e São Sebastião participaram das ações. Eles foram responsáveis, inclusive, por limpar quintais e ruas da ocupação. Cerca de 330 famílias que vivem aqui puderam ver um sinal de esperança. Qualquer pessoa pode ajudar com qualquer coisa, um ato de bondade, tudo isso pode fazer com que a vida de alguém melhore de uma forma que ninguém pode imaginar. Uma bela iniciativa. Cerca de 26 mil contribuintes aqui de Belo Horizonte serão notificados pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Fazenda para atualizar os dados sobre a área construída de seus imóveis. As correspondências começaram a ser distribuídas agora em novembro. Alguns contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU foram incluídos no Programa de Autorregularização das Informações do Cadastro Imobiliário Municipal, o PASSE, porque a Secretaria de Fazenda observou indícios de desconformidade das informações sobre a área construída. Após receber a correspondência, o contribuinte notificado deve acessar o site do programa até o dia 30 de novembro para regularizar os dados da sua propriedade. Fim de ano chegando e com ele a oportunidade que muita gente busca, as vagas temporárias. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas, 27,4% dos empresários da capital vão contratar funcionários extras para as vendas dessa época do ano. Os anúncios de vagas de emprego já ganharam um espaço nas vitrines. Nesta época do ano, aumenta a oportunidade de se conquistar um trabalho temporário, principalmente para atender às demandas do Natal. Nós estamos otimistas em relação a esse final de ano. Estamos acreditando que podemos ter aí um pequeno crescimento, de forma que estamos otimistas. O otimismo não está só na loja de Altair. Uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte apontou que os empresários esperam que o fim de ano seja melhor do que o mesmo período do ano passado. Cerca de 30% de contratações a mais que o ano passado, contratação temporária. Isso é muito bom, isso deve muito ao cenário econômico que a gente está vendo, principalmente no setor de comércio e serviços, vindo num crescente, ainda um pouco acanhado, mas um crescente. Apesar da oportunidade, 36% dos empresários reclamam da qualificação dos candidatos a uma vaga. A gente sente que falta um pouco de bagagem educacional. Eu não sei se o ensino que está ruim ou se a pessoa não frequenta, às vezes, uma boa escola, mas a maior dificuldade é de encontrar alguém que tenha uma boa base de estudo, uma base cultural. Essa é a maior dificuldade. Para que o Natal seja um momento de renovação na vida profissional, é preciso seguir uma receita básica. As pessoas que estão aí procurando o primeiro emprego, querendo se recolocar no mercado de trabalho, é muito importante que se preparem, busquem essas vagas, se engajem, né, dentro das vendas, da tratativa da empresa, o cargo que ele for escolhido ali temporariamente, que pode ser que comece o ano com uma boa notícia e efetivação. E por falar em vagas, vamos conferir as oportunidades abertas no Cine da capital. Uma vaga para mecânico de manutenção de caminhão a diesel. É necessário ter 6 meses de experiência e ensino médio completo. Salário de R$ 1.953. Uma vaga para borracheiro. 6 meses de experiência e ensino fundamental completo são exigidos. Salário R$ 1.125. Uma vaga para mecânico de manutenção de ar-condicionado. É preciso ter 6 meses de experiência e ensino médio completo. É desejável ter curso técnico em mecânica de refrigeração. Salário R$ 2.823. O Cine funciona de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 horas da tarde. Informações no site da Prefeitura ou então no aplicativo Cine Fácil. E chegou a hora de atualizarmos os destaques do mundo esportivo. Como você viu, o André Cristino já está aqui no estúdio. André, Cruzeiro entra em campo com uma velha missão, né, esse ano: evitar o rebaixamento. Isso mesmo, Vanessa. O Cruzeiro joga hoje, 8 horas da noite, contra o Avaí no Mineirão. O Cruzeiro é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento, só que se vencer hoje, ele dá um salto significativo na tabela. Ele passaria 4 adversários,
chegaria à 14ª posição, chegaria a 3 pontos do rival Atlético. Ou seja, para o Cruzeiro esse jogo é muito importante. Dos 6 compromissos que faltam até o final do campeonato, esse jogo é um daqueles que é considerado como fundamental, porque é uma equipe muito mais fraca tecnicamente. Então o Cruzeiro tem a obrigação de vencer, até porque está jogando em casa. Atlético jogou esse fim de semana. Jogou final de semana fora de casa contra o Fluminense, empatou em 1-1. Vamos dar uma olhadinha nos gols da partida. Os 2 gols foram marcados pelo Atlético. Primeiro o Hever errou feio ali, e aí o Ione Gonzalez bateu para dentro da área, o Patrick tentou tirar e fez contra. E depois o de Santo, aproveitando o passe do Marquinhos, deixou tudo igual, 1-1 com essa partida. O Atlético agora é o 13º colocado, 41 pontos. Ainda não está livre da zona do risco de rebaixamento, mas mais uns 2, 3 pontinhos só em 5 partidas ele consegue se livrar. E o América? O América venceu mais uma, jogou em casa contra o Vitória. Vamos ver os gols, venceu por 2-1 o Vitória. Primeiro gol foi marcado com 1 minuto pelo Ricardo Silva. No segundo tempo, o Vitória conseguiu um empate com o Matheus Rocha, mas aí o Juninho apareceu de trás para fazer 2-1 para o América. O América que chegou a ficar no G4, mas caiu para a 5ª colocação, porque o Coritiba e o Atlético Goianiense venceram suas partidas. Faltam 2 jogos na Série B. O América tem que vencer os 2 e torcer para um tropeço aí de Coritiba ou Atlético Goianiense, ou os 2 tropeçarem, que seria melhor ainda. E aí o América conseguiria essa vaga na elite do futebol brasileiro do ano que vem. Falando em elite do futebol, e as meninas? Pois é, teve a semifinal do Campeonato Mineiro de Futebol Feminino, né? Os primeiros jogos foram realizados nesse final de semana. Teve o clássico, Atlético e América jogaram na Cidade do Galo, ficou em 1-1. E o Cruzeiro venceu o Ipatinga por 2-0 fora de casa. Na quinta-feira começa a segunda rodada aí da semifinal. Quinta-feira, o América vai receber o Atlético às 4 horas da tarde no Sesc Venda Nova. E no sábado, o Cruzeiro joga às 3h30 contra o Ipatinga, lá na Toca da Raposa 1. E a gente não podia terminar sem falar, é tetra. É tetra. O Brasil conquistou o tetracampeonato mundial no Sub-17. Ontem bateu o México por 2-1 na final. E amanhã, às 10h30 da manhã, tem a seleção principal. Joga contra a Coreia do Sul. 10h30 tem que voltar a vencer. Já são 5 jogos sem vitória. André, muito obrigada. E o Horizonte Notícia fica por aqui. Para rever a edição, acesse o nosso site, tvhorizonte.com.br. A gente volta amanhã, 8h45 da manhã. E é claro que eu te espero. Até lá. Tchau, tchau.